Olá, começando pela TV Capital, canal 32, ao vivo, né? E também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento. A gente recebe com muita alegria, com muito prazer, mais uma vez, o vereador Anselmo, o incansável vereador Anselmo Pereira. E você pode participar fazendo a sua pergunta. Daqui a pouco vai aparecer no vídeo aí o número para você mandar o seu torpedo, a sua pergunta. Mas quando eu disse incansável vereador, o senhor não dorme não, vereador? Boa tarde, bom dia, já que o programa vai ser reprisado. Obrigado pela presença. O senhor não descansa? Não, é um prazer muito grande estar aqui com o nosso telespectador da TV Capital, Jornal Argumento, com você, André, que tem sido realmente um porta-voz, principalmente das reivindicações da cidade de Goiânia. Você dorme a hora que pode, né? Porque você tem que dormir o mínimo e viver bastante. A cidade, ela se movimenta, ela se agita e você representa a cidade, então você tem que ter uma adequação quase que a sua atividade relacionada com a vida diuturna da nossa capital. Vereador, tem sido recorrente os problemas da cidade. Vivemos as intempéries, vivemos problemas de transporte coletivo, problemas de todas as espécies. E nós estamos na discussão na área política. Quando é que nós vamos ter uma atuação para resolver os problemas que já estão afligindo? Tem essa situação da Comurg, tem outras situações também que, aos poucos, transporte coletivo, coisas que o cidadão, dia após dia, tem se revoltado mais e acaba cobrando do vereador, né? Porque é mais fácil, está mais próximo, né? Mais próximo somos nós. Eu assisti uma palestra de um homem político agora, mas ele sempre foi um administrador, Afif Domingos. Quando nós fomos sancionar uma lei que o governador Marconi Perillo, depois de tanto tempo, fez com que ela tivesse evidência, que é o Código de Defesa de nós, os contribuintes. Lá ele disse claramente, ele era um grande administrador, virou vice-prefeito de lá, da cidade, e agora ele experimenta os dois lados. Ele chegou a uma conclusão que eu cheguei há muito tempo. Nós precisamos, em Goiânia e em qualquer lugar que tenha administração pública, de um gestor. Não é de um político sentado na cadeira, é de um gestor. Aquele que se predispõe a ser para o executivo, se candidatar, ele tem que entender que a hora que ele sentar na cadeira, ele tem que ser gerente. E gerente é saber dizer sim e dizer não, na hora correta, mas procurando sempre colocar o interesse público em primeiro lugar. É o inverso que acontece atualmente. Senta na cadeira o político e de repente quer agradar a todos. E é impossível, em qualquer administração do mundo, você agradar a todos. Talvez o parlamentarismo seria uma forma de governo que desse uma condição melhor para que o cidadão, porque, para quem não sabe, né, o parlamentarismo, você tem um presidente que é eleito, tem um primeiro-ministro, que é a pessoa que administra. Quando ele não vai bem, ele pode ser retirado em qualquer momento. Aí estabelece-se uma política de Estado. Hoje a gente tem uma política de governo, né? Querendo ou não, elegemos, temos que aguentar 4 anos e, se for o bom gestor, ganha mais 4. Fala-se sobre reforma política, mas não fala sobre mudanças. Na opinião do senhor, qual seria o regime mais próximo à realidade do Brasil, já que as pessoas que assumem o poder, elas tomam o poder e não entendem que são inquilinos do poder? Na verdade, quando houve a promulgação da Constituição de 1988 e antes dela ser conclusa, tramitando pela Comissão de Justiça e assim sucessivamente, e no trâmite entre o Congresso e o Senado, eu tive a impressão, e começou a ficar quase claro, que nós íamos experimentar pela primeira vez na vida do Brasil o parlamentarismo. E esse parlamentarismo, essa forma de governo, ela é a mais dinâmica possível, porque você não quebra a estrutura governamental. Então, aquele parlamentar
ou seja, aquele que governa em nome do parlamento, não vai bem, cai o gabinete todo. Imediatamente vem um outro gabinete, mas o governo continua. Para que não haja essa descontinuidade. Ou seja, aí o que eu lhe disse, e quero dizer para os telespectadores, se o gestor não foi bom, que é o chefe do parlamento, ele vai cair. Ou seja, o ministro vai cair imediatamente, mas não perde a continuidade do programa do governo e assim sucessivamente. Ou ele caiu porque não tem apoio político, ou ele cai porque não tem competência. Mas de qualquer maneira ele cai. Então eu penso que devemos começar a sonhar para o Brasil uma maneira de começarmos a inovar. Porque nós ficamos eternamente com esse governo republicano todo o tempo. E que você acaba de nos dizer, só sai se houver aí um impedimento, como houve do Collor. Que é um fato raro. Que é uma raridade. Ou agora sai aqueles que renunciam por corrupção. Nós acabamos de assistir alguns agora recentemente, renunciando seus mandatos por corrupção. Porém, por conveniência, né? Porque se eles tiverem o mandato cassado, eles não podem. Renunciando, eles podem, nas próximas eleições, estarem presentes, como Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho e tantos outros que voltaram. Não, voltaram naturalmente, porque aí é a hora que eu não entendo o pensamento do povo. Aí não dá para você entender. Aí também nós temos que começar a voltar a interpretação para o lado de quem elege. Nós conseguimos a democracia depois de 20 e tantos anos de período de exceção. Estamos perdendo. Estamos perdendo e realmente, aliás, correndo riscos, né? Porque a população já está fazendo o que nós, que temos o poder, devemos fazer. O que eu digo poder? O poder executivo, legislativo e judiciário. Você já vê aí bandidos serem amarrados na rua, serem até mesmo, às vezes, mortos por populares, linchados, porque a lei brasileira facilita plenamente a impunibilidade. E a impunibilidade, ela chegou em todas as esferas. Política, por corrupção, criminal, fiscal e tudo que você possa imaginar. O senhor, que eu sempre falo que o senhor tem uma visão de estadista, porque há muito tempo já militando, né, vamos dizer assim, na área política, eu acho que o senhor já assistiu muitas coisas. Nós estamos vivendo um momento agora, vereador, é um paradoxo. Nós temos um Brasil aqui embaixo que está morrendo e nós temos um Brasil lá em cima do poder, onde estão loteando ministérios importantes em troca de poder e permanência. Não há uma inversão de valores, não, quando você pega um bem que é do cidadão e oferece ele como moeda de troco para que você tenha um apoio que posteriormente vai ser utilizado contra o cidadão, nesses casos que a gente está tendo lá em Brasília? Nós temos dois aspectos. Há uma política errada no Brasil que está chegando ao final para atingir o desenvolvimento. Há pouco tempo nós dizíamos que nós éramos subdesenvolvidos. Hoje nós não podemos aceitar mais essa rotulação. O Brasil tem todas as condições de ser um país extremamente desenvolvido. Ele tem tudo que se precisa, inclusive de forma protegido pela natureza, clima saudável, nós não temos intempéries, nós não temos nada, absolutamente nada, que impeça esse país. Não temos terremoto, nós não temos maremoto, nada. O que falta realmente é o que você acabou de dizer. A política que se faz no Brasil é sempre errada, é o de toma cá e dá lá. Nós estamos fazendo alguns programas sociais que eu considero criminoso, extremamente criminoso. Eles só poderiam existir durante um certo período. Então você chega e dá uma bolsa, uma renda família para o cidadão. Mas você não dar a ele a condição de dizer, você só vai ter essa renda família durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, até você se qualificar para ter oportunidade de estar no mercado de trabalho. Não, você continua aumentando, tirando dinheiro de quem produz, tirando imposto de quem realmente faz e produz a riqueza do Brasil e fazendo com que na base da pirâmide você tenha aí uma infinitude, quase 1/3 da população vivendo, eu vou deixar mais, vivendo de esmola.
Isso não vai desenvolver o país. São peixes em aquários, não, né? São peixes em aquário que daqui a um dia não tem água no oxigênio. Não tem dentro do oxigênio, dentro da água, oxigênio. Acabou. Porque o dinheiro que nós estamos produzindo não vai mais continuar mantendo essa camada de pessoas improdutiva. Aí o cidadão sai do campo, acontece o êxodo rural, que já aconteceu há muito tempo, mas cada dia mais está aumentando, inchando as cidades. E aí vem isso. Aonde tem uma cidade grande, aí vem o que você acabou de dizer. Os partidos, vários partidos no Brasil, partidos nanicos, 38. que vendem o seu horário de televisão, esperam 2 anos, de 2 em 2 anos, para vender o seu horário de televisão, caríssimo, ou por dinheiro, ou vendem por cargos. E é aí que vem o perigo. Aí coloca lá no cargo, que é um cargo que precisa de um gestor eficiente, competente, que saiba, que tenha conhecimento, coloca um compadre, porque ele vai representar o seu partido. E ele não tem nenhuma competência para gestionar aquela função da qual ele foi comandado. Aí o que você disse, é a barganha. Tanto tem a barganha para ganhar o voto da base da pirâmide, como tem a barganha para se manter no poder com aqueles que estão lá em cima, na esfera do poder absoluto, em Brasília e nas grandes cidades, nas grandes capitais, segurando o poder para uma minoria. Uma coisa que chama atenção, vereador, nascem novos políticos, partidos com ideologias muito ligadas ao anseio da sociedade. Recentemente, agora, noticiou-se que esses partidos estão financiando o terrorismo no Brasil. Como é que o eleitor fica numa situação dessa? Porque o novo já nasce contaminado pelo velho. Como é que o senhor viu essa notícia de que partidos radicais de esquerda que deveriam lutar politicamente, financiando ações de vandalismo, não contra o Estado, mas contra o cidadão mesmo? Na verdade, ficou provado que ao montar um partido desse, eles não têm nenhuma ideologia. Eles não têm um programa partidário. Qual é o programa? Tomar o poder pelo poder. E nós estamos assistindo que quem tomou o poder pelo poder recentemente está se perdendo. Estão se perdendo. Né? Porque não é possível que você não enxergue que determinadas atitudes que estão aí claramente contaminando, fazendo com que haja convulsão pública a cada momento, a questão da mobilidade, olha a questão do transporte no Brasil. Que absurdo! Isso é um absurdo. Vamos ter que decretar feriado nos estados? Vai ter que fazer isso, ou então vai ter que inverter placas, dia de placa para ser utilizado, vai ter que mudar o horário de trabalho, vai ter que encontrar um mecanismo, porque não tem nenhuma engenharia de trânsito no mundo que faça com que, por exemplo, São Paulo, uma capital que tem quantos milhões de habitantes? Mais de 12, mais de 15, 20 milhões de habitantes. Como é que você anda na São Paulo? Goiânia, que tem 1.250.000 habitantes, e a grande Goiânia deve estar aí no torno aí de quase 2 milhões, a mobilidade de Goiânia já está sendo acionado o sinal vermelho. Porque em determinados momentos você não anda na nossa capital, porque não se preparou, porque você não leva a universidade lá para a cidade do interior, porque você não leva o hospital para ter atendimento específico para o cidadão do interior, porque você não leva indústria para o interior. As indústrias no Brasil recebem incentivos bilionários em alguns lugares, enriquecendo inclusive determinados grupos econômicos, que às vezes nem do Brasil não é. Pega as divisas e levam para fora. Então é preciso tomar muito cuidado com todo esse aspecto para que você tenha uma visão geral do que é o Brasil que nós queremos. Porque senão nós não vamos realmente chegar ao desenvolvimento. Agora, é uma situação muito difícil, vereador, porque o poder, ele se blinda. Né? Nós temos agora, por exemplo, o Brasil ele está sendo todo privatizado. Nem o Estado mínimo mais a gente consegue manter. A saúde está sendo privatizada, fala-se também sobre a questão do sistema carcerário, coisas nesse sentido. É possível a gente pensar num plano de Estado, ou seja, aonde,
Porque os únicos planos que nós temos é o assistencialista e o econômico. Esse, desde quando ele foi implantado, ninguém abandona, que é o de arrecadação e de assistencialismo, de distribuição. Será que outros projetos de estados não caberiam aí nesse processo? Esse modelo ficou claro que ele está falido. Todo mundo sabe que esse modelo está falido. Esse modelo é onde você cria o assistencialismo, provoca desejo na população, cria alternativas para que ele fique na mão do governo ou na mão dos governantes. Isso está fadado a acabar. Até porque depois desses movimentos populares, e principalmente nas eleições, é aí que eu quero ver agora, na urna de 2014, qual vai ser o reflexo do pensamento do cidadão brasileiro em relação ao pleito eleitoral. Como que ele vai pensar? Quem que ele vai escolher? Qual o programa de governo que ele vai se adaptar? Ele quer mudança? A mudança mais importante que vai acontecer agora, e a reforma que eu acho melhor, vai ser na hora de digitar o nome dos próximos candidatos, que por sinal vão ser presidente da República, deputado federal, senador, governador, que são os cargos mais importantes. E eu ainda anseio de que haja imediatamente a coincidência dos mandatos. O Brasil não pode se dar o luxo de que um país que está em desenvolvimento querer fazer eleição de 2 em 2 anos, porque o derrame da corrupção e do dinheiro é um negócio que todo mundo sabe é avassalador. Além de que o gasto oficial é incomensurável. O Tribunal Regionais Eleitorais de cada estado gasta uma fortuna para fazer um pleito correto e honesto, para que não haja fraude. E tem feito, mas o gasto disso é volumoso. Então eu torço para que haja coincidência de todos os mandatos, para que se tenha de 4 em 4 anos esse movimento popular, esse movimento democrático, e o gasto fique reduzido, pelo menos pela metade, e que também nós possamos liberar o eleitor, o voto facultativo, que eu considero que é a maneira melhor de você fazer com que aquele que tem poder econômico maior vai perder bastante ao querer comprar voto. E como é que essa figura política nova se apresenta numa política velha viciada? Aí que está o problema. O cidadão vai ter que realmente romper fronteiras, né? Igual você disse, o cidadão que entra com um partido novo e de repente escolhe os métodos velhos e antigos, ele está fadado amanhã a ser, infelizmente, ele vai ser cooptado. Não tem saída, porque ele não sobrevive. Primeiro que ele não vai ter tantos vereadores, tantos deputados, governadores, para ter o fundo partidário para mantê-lo. E o direito na televisão, que é caríssimo. E o direito na televisão, né? que é caríssimo, assim é uma vergonha, todo mundo sabe que é vendido. Vendido, nós sabemos que a barganha é grande e, infelizmente, agora nós invertemos, eu até hoje não consegui entender por que o mandato do cidadão que sai candidato é do partido. Mas aí, até eu não tenho nada contra. Só que quem comanda o partido precisa ter controle. O comandante deste partido, o presidente do partido, ele precisa ter controle. Então eu saio candidato. O mandato hoje, pela legislação federal, não é meu. Esse meu mandato que eu consegui, que o povo me elegeu, é do meu partido. Mas aí tem uma questão. Nós, na propaganda eleitoral, aparece lá Anselmo Pereira. Aí a coligação é com tantos partidos, partido X, Y, Z, 14 partidos. Então a pessoa acaba elegendo o Anselmo Pereira e ele não elege o partido. Aí, assim, penso eu que o mandato, ele é de quem foi eleito, porque a confusão é tão grande, ou seja, são tantos partidos se apoiando, porque a figura da pessoa que tem respeito, ela é votada e ainda continua até elegendo pessoas que o cidadão nem conhece. Pois é, agora você fez uma análise que eu tenho certeza absoluta que o legislador que aprovou isso em Brasília não fez. Eu queria até ver qual era o pensamento dele quando ele pensou assim: o mandato de quem é eleito é do partido. Mas aí você foi muito feliz,
Mas quando eu fui eleito agora, o meu partido se coligou com N partidos. Qual é a ideologia de cada um? Mas elegeu Anselmo Mas elegeu Pereira. eu. Mas eu não me adapto à ideologia de um daqueles que coligou com o meu partido. Como é que fica? Então é preciso tomar muito cuidado, porque aí o legislador ele foi muito infeliz. Para mim, ele foi infeliz. Porque eu fui eleito por uma coligação. Isso. O voto do partido Nanico me elegeu, porque ele contribuiu para a minha votação. Aí eu só devo obediência do meu mandato ao meu partido. E ao que coligou, como é que fica? Ele tem que eleger o dele. E se ele não elegeu, como não elege, ele fica sem representante. Então, essa confusão, ela, ao meu entender, ela não foi dirimida ainda. Isso é muito perigoso. Eu estou lá com o meu mandato para o meu partido, mas fui eleito por 3, 4, 5 partidos coligados que têm ideologias completamente, às vezes, diferenciadas da minha. Mas aí eu acho que a figura, ela representa muito, e a gente pode lembrar Dante de Oliveira, que foi o autor do projeto da Direta Já. Ele não se coligou, teve 170 mil votos, mas precisava de 180 mil para ser deputado federal. É inconcebível uma pessoa com 170 mil votos não ser eleito, né? Mas, então, cria-se esse mecanismo da coligação. Mais inconcebível é o que nós assistimos em São Paulo. Um senador ganhou e levou mais 2 senadores que teve 1.000, 2.000 votos. O caso do Enéas, estou citando, o Enéas, deputado não, federal, ele levou mais 2. Ele foi deputado e levou mais 2, um com 250 votos. 250 votos. E nem morava no local. Quando o mínimo de voto que se elegia lá na região, no estado, era quase 300 mil, 400 mil votos. Ele levou mais 2. Teve caso de câmaras municipais aonde o cidadão deixou o partido, ou seja, deixou o mandato, por alguma circunstância, morreu, eu soube de um caso que ele morreu, e foi eleito o suplente, entrou no cargo dele com 1 voto, o dele. Como é que se justifica isso? Então, essas coisas que a democracia exagerada, ela causa um dano irreversível. Ou seja, há uma representatividade. Eu gosto muito de querer dizer, uma expressão estranha, mas é uma democracia, ela tem que ser relativa. Não dá para você tratar os desiguais totalmente igual. É impossível. Exato. Na democracia. Impossível. Esse tema, todos na democracia, em qualquer circunstância são iguais, não existe. É impossível. Até porque os que menos precisam ser melhor tratados, melhor observados, e a lei tem que os proteger muito mais do que aqueles que têm condição de caminhar sozinhos. E a democracia ela surgiu para que nós possamos ter uma postura de tratar situações e formas diferentes, não pode igualar todo mundo. Não pode, né? Não tem jeito. A ditadura era assim. A ditadura é a regra geral. Exato. Tanto faz para um como o outro, você vai ter que obedecer, até porque não tem regra, é o que se decide na hora. Naquela época é o A1, A2, A3, A4, até chegar ao AI-5, que foi o famigerado, que caçou todo mundo, prendeu todo mundo, matou gente, sumiu com o cidadão, que até hoje, eu me lembro, por exemplo, Ernestino Guimarães, um jovem de Goiás, eu dei até o nome de um colégio lá no Jardim Aritana, até hoje o seu corpo não foi encontrado. Ernestino Guimarães, ninguém encontrou, desapareceu. Quer dizer, na época da ditadura, bem, mas na democracia não tem jeito. Ao meu entender, ela tem que ser uma democracia relativa. O senhor ainda é otimista com a capacidade de mudanças? Não, eu sou otimista, não. Eu tenho confiança que nós estamos mudando. Nós estamos mudando, nós estamos lentamente acelerando para um processo diferenciado, onde o cidadão tem que estar em primeiro lugar. Aliás, vou dizer uma frase aqui que tinha que ser usada. Não é o governo que manda na nação, é a nação que tem que comandar o governo. A nação é o povo. No Brasil ainda, lamentavelmente, é o governo que comanda a nação. Ele se elege democraticamente e, de repente, o governo é que manda na nação. O Brasil está fazendo o inverso dos outros países. Ou seja, nação manda no governo. Aqui é o contrário. A gente tem um aspecto que durante
todo o período, né, vamos colocar aí, eleições de 2 em 2 anos, o cidadão reclama. No dia da eleição, ele viaja, no dia da eleição, ele fica em casa. Tanto é que nós temos um número de abstenção histórico, né, na casa de 25%, ou seja, para um país que clama por mudanças, a gente ter um número de abstenção tão grande assim, aí o eleitor ele se resume a discutir política na mesa do bar, dentro de casa ou em situações aonde não define. Na hora de definir, ele acaba se furtando do direito de ir lá e resolver essa situação. Ele também não tem uma certa parcela, uma pequena, mas não tem uma parcelinha de culpa? Você me desculpa, a maior culpa é de quem elege. Eu tenho que ser mais radical do que você disse. A parcela não, a culpa é de quem elege. Eu me lembro que eu fui votar lá no setor universitário, eu voto lá no setor universitário, no prédio da Universidade Católica de Goiás. E ao chegar lá eu fiquei olhando. Eu vi, não foi uma vez não, várias vezes, a pessoa escolhe o candidato dele no chão. Eu já vi isso várias vezes. Ele pega o primeiro papel, porque ele quer chegar lá e votar qualquer um. Ele não tem um cuidado nem de olhar que na entrada tem uma lista com os candidatos, ele esqueceu. Eu tive pessoas minhas que estavam na fila e ligavam para mim, vereador, qual o seu número que eu esqueci? Isso até que é justificável, mas pelo menos ele lembrou de mim. Mas se ele quer votar em mim, a primeira coisa que ele tinha que ter anotado há tanto tempo é o meu número. Porque ele tem carta, tem jornal, tem televisão, tem comunicação, tem um relatório na parede, tem um nome, quer dizer, está discriminado, quer dizer, ele foi tão abstrato, ele foi tão indiferente com o processo da escolha de quem vai representá-lo, que ele simplesmente não se atentou a dizer, eu quero votar naquele. Foi feita uma pesquisa na eleição retrasada, e eu vi, porque ela foi ao vivo, o cidadão saiu na rua perguntando, 50 pessoas, justamente vereador, em quem o senhor votou nas eleições municipais? Aí começou, prefeito, a maioria ficou, não me lembro. O outro, não me lembro. Então, 70% dos pesquisados votaram e não sabiam em quem deram o direito dele falar por você. Isso é um absurdo. Eu vou lhe contratar como meu advogado, que na verdade nós somos advogado do povo, parlamentar, é um representante do povo, tem que falar a língua do povo, tem que falar os anseios do povo, tem que votar pelo povo, tem que estar sintonizado com o povo. Aí você diz, eu lhe dei uma procuração e você está vendendo minha casa, está vendendo meu lote, está vendendo isso, eu não te autorizei. Esse é o pensamento. Agora, para a gente mudar de assunto, vamos falar da Câmara, mas o senhor não acha que é uma maldade o que a Justiça Eleitoral faz? Durante 3 anos e 7 meses, o senhor é Anselmo Pereira. Aí, no período da eleição, o senhor não é Anselmo Pereira, o senhor é um número. Eu gostava muito de quando se escrutinava o nome. Se tinha cédula, você pode ver que nos Estados Unidos ainda é cédula. Sim. Tem que escrever. Então, valia o nome. Primeiro era o nome, depois era o número e depois era o partido. Porque quando eu vou escrever o nome do meu candidato, ao escrever eu penso que eu estou escrevendo a personalidade dele, o que eu penso dele, o que eu quero dele e o que eu vou cobrar dele, que é o mais importante. Porque o mais importante é cobrar. Eu, por exemplo, quase não vejo pessoas ir na Câmara. Só vai na Câmara aqueles que, lamentavelmente, vão pedir algumas coisas que eu acho até natural. Né? Emprego, bolsa, estágio e essas coisas mais. Né? Mas ninguém vai lá na Câmara assistir o seu parlamentar discutir os temas importantes da cidade. O seu imposto, para onde vai o dinheiro que deveria ir para a educação, para onde vai o dinheiro que deveria ir para a saúde, porque o orçamento do município é que vai dizer para o munícipe da nossa cidade aonde que ele deve aplicar o dinheiro que ele pagou de imposto. E aí, lamentavelmente, eles não vão. Vão apenas na hora que a coisa está pegando fogo e aí todo mundo corre para a Câmara. Quando termina, todo mundo desaparece. Ou seja, e hoje é muito mais fácil, porque você liga o canal da televisão, da TV Câmara, você me assiste ao vivo.
tudo que eu estou fazendo. Quer dizer, há uma oportunidade muito grande de uma cobrança imediata, online. Eu acabo de falar, você está me ouvindo. Ó, ele votou contra mim. Ele votou e aumentou o imposto. Ah, ele pôs mais dinheiro para tal coisa, mas não pôs para a saúde. Olha, ele não aprovou aquela área que deveria ser para um hospital. Eu não voto mais nesse político. E tinha que ser assim. E é a forma mais transparente do cidadão acompanhar as atitudes do seu representado, né? Sintonizado. Agora, vamos falar sobre Câmara. SEI. Fala-se sobre... quantas SEIs o senhor acha que nós vamos ter nesse processo todo? Porque fala sobre SEI de Comurg, SEI de não sei o quê, SEI disso, SEI daquilo. Aí já vem uma outra informação dizendo que não existe. O que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, se o cidadão Anselmo Pereira tivesse o poder de falar assim, não, vamos investigar isso e aquilo, o que o senhor acha que deveria ser investigado em primeiro lugar? Nesse momento eu não criaria uma SEI. Se você fizer uma pesquisa para o brasileiro, quando você fala em SEI, ele já liga direto a uma pizza. SEI, CPI... Porque a SEI dos congressos não deram nada, a SEI de não sei aonde também não deu nada. Eu acho que tem que mudar isso. Nós temos que montar uma comissão de investigação séria, deixar a SEI para o final, só quando tudo estiver apurado, o fato determinado, porque a SEI, eu já fiz 2, eu já presidi 3 SEIs. Sim. Uma foi terrível, essa eu resolvi o problema. As outras ficou quase pronta, teve sanções, mas não foi o ideal. Porque se você não tem um fato determinado, ela é muito específica. A SEI não é um fato genérico. Ela dita de forma jurídica que tem que ser especificamente para aquele assunto. Não, e o próprio nome fala Comissão Especial de Inquérito. Não é uma comissão de inquérito sobre diversos assuntos. Você não pode abrir o leque da investigação dentro de uma SEI para vários assuntos. Você pode até associar, mas o objetivo comum é aquele. Agora, eu temo muito de quando nós falamos em SEI, essa palavra anda tão desgastada, ela é tão desmoralizada, que eu tenho até medo de estar assinando, porque de repente ela tem que ser cumprida em 90 dias, tem SEI que se arrasta por mais de 8 meses. Como que você justifica uma SEI por 8 meses? E o resultado é nenhum. E depois você até esquece. Não, qual foi o resultado? Vamos a um caso recente, a questão lá da AMA. Resultou no quê? Numa advertência. Uma situação tão grave, né? Resultou numa simples advertência àquelas pessoas que supostamente, não podemos dizer que estavam, né? Porque não ficou provado, mas supostamente estavam envolvidas, levaram uma advertência. Então, pois é, mas é que eu falo. E também ao lado desse procedimento, tem um procedimento jurídico que está correndo. Então, se há um procedimento jurídico sério, emanado do Ministério Público e que desemboca num processo de denúncia, de indiciamento e que vai para julgamento, eu acho que o parlamento tem que tomar cuidado, porque inclusive tem que acompanhar nesse perfil também, porque de repente a SEI pode dar uma posição de não condenar ou até condenar e lá fora ele não foi condenado. E aí nós vamos ter um choque de interesse, né? Então é preciso tomar muito cuidado, precisa ter uma visão clara, precisa saber fazer a SEI, precisa ter celeridade, porque de repente o assunto ele está na pauta do dia, na ordem do dia social. Daqui 3, 4 meses cai no esquecimento, perde-se até que surja um fato novo. Então eu tenho algumas restrições sobre a questão de SEI. Eu acho que primeiro você tem que passar por um processo de investigação sério, buscar parcerias com órgãos especializados como Polícia Civil, Ministério Público e até mesmo Judiciário, para quando você tiver as conclusões, abre e determina as sanções que precisa fazer. Vamos falar, voltaram as manifestações nas ruas contra a questão do transporte coletivo. Um ano depois, vereador, quase um ano depois, será que não houve aí avanço? Será que
o que foi prometido, inclusive o presidente do Senado Federal lançou o passe livre interglacial, né? Porque ele falou que era aquele passe livre que a pessoa podia andar em tudo quanto é lugar. Não evolui, não evoluiu. As pessoas estão nas ruas de novo, se manifestando contra a qualidade e agora também contra a falta de ônibus. E nós estamos construindo corredores exclusivos, eixos para os ônibus, mas não tem ônibus, vereador. Agora, eu quero fazer uma defesa que, incontinente, lamentavelmente ou não, eu sou do PSDB. Eu me sinto muito bem dentro do PSDB nessas questões. O governador hoje, agora, pela manhã, assinou o ato de criação e de instalação do VLT, o veículo leve sobre trilho. É o que deu certo economicamente na maioria das capitais. Bogotá, tantos outros países já fizeram opção, porque o metrô, o metro quadrado e o quilômetro é tão caro que está se tornando inviável. E depois, para manter o metrô, é muito mais caro. E o VLT é ágil, fácil e barato. O nosso governador antecipou. O governador, agora pela manhã, assinou o ato de criação para começar o processo de instalação do VLT no eixo leste-oeste, ou seja, Trindade, Senador Canedo. Isso... Então, até que enfim, materializou. Saiu do discurso. Acabou o discurso. E a outra coisa que eu quero dizer também aqui, que todo mundo cantou, decantou, no momento daquelas movimentações de quebra-quebra, não, nós vamos pagar, nós vamos fazer o passe livre, ninguém contribuiu. O governador esperou, também, antes de ontem, ele assinou o ato permitindo o passe livre estudantil indistintamente em todos os municípios da região metropolitana de Goiânia. Então, eu vejo que nosso governo está preocupado com a mobilidade. Brasília tem verbas no PAC suficiente para a mobilidade. O que falta, eu assisti o ministro ontem dizendo, eu fiquei com vergonha. Ele disse-nos que, lamentavelmente, chega projetos tão sofríveis de prefeituras que não dá nem para ler. Ou seja, não tem nenhum preparo para buscar o dinheiro. Marconi foi em Brasília, buscou dinheiro para tudo isso, está fazendo as estradas de Goiás, está fazendo as saídas do município de Goiânia, fazendo o autódromo, realizando a iluminação. Um trecho que ele está iluminando, a BR-153, 27 quilômetros dentro de Goiânia, que não é obrigação do governo estadual, mas ele para salvar vidas em Goiânia, ele está fazendo isso. Ele está aplicando a educação, agora vai chegar em junho, com 150 mil bolsas universitárias. São 150 mil famílias que vai se movimentar pela educação e vai poder melhorar a sua qualificação dentro do país. Mas é esse tipo de planejamento que nós temos que desafiar. Então, que vem agora o BRT da Prefeitura Municipal de Goiânia. Ninguém está criticando a Prefeitura, mas é preciso acelerar, porque o BRT vai cortar o eixo norte-sul, ou seja, Aparecida até a saída de Nerópolis, até chegar na Goiás Norte. Então, que o BRT venha. O povo não está preocupado se o governo do estado faz melhor ou se a prefeitura faz melhor. Queremos que todos façam mais, bem melhor. Então, se o governador do estado lançou o VLT, eu quero aqui falar para os telespectadores da TV Capital e do Jornal Argumento que eu estou cobrando da Prefeitura de Goiânia o BRT. Eu estou cobrando, em nome da cidade. Mas agora me explica, o governador do estado hoje assinou essa questão do VLT, então já temos um primeiro passo para ser dado. Eu entrevisto aqui pessoas de oposição, partidos de oposição, aí falam principalmente PT, PMDB, fala que não tem dinheiro. Aonde que o governador arruma dinheiro, vereador? O governador passou 2 anos do seu mandato, do seu terceiro mandato, todos nós assistimos em sacrifício. Ele pouco realizou nos 2 primeiros anos, todo mundo assistiu isso. Ele está resgatando todos os compromissos dos outros mandatos dele. Você vai ver o Centro de Excelência ser entregue até junho, está concluindo. Você vai ver o CREDEC, que eu conheço, que já está na última fase da laje, lá na região
leste de Goiânia. Você vai assistir a entrega do Hugo II com 6 pavimentos. Vai ser um dos maiores hospitais de assistência médica do Brasil. Você vai ver excelência nas estradas. O governador está trabalhando, ele está se eximindo das questões político-partidárias. Enquanto a oposição não está se encontrando nem para se reunir, para escolher os seus candidatos, o governador do estado está trabalhando 24, até porque é obrigação dele. Não está fazendo favor para nós, não. Marconi Perillo não está fazendo nenhum favor para nós. É obrigação dele. Ele ganhou o 3º mandato, é para trabalhar bem, para fazer o melhor governo, não dele, mas dos goianos. Não é governo de Marconi, não. É o meu, que eu quero o melhor governo para Goiás. Agora, como é que o senhor analisa? Eu entrevistei aqui o presidente do PT, entrevistei outras pessoas. Não importa o perder ou ganhar em Goiás ou qualquer outro estado. O trabalho da oposição é reeleger a presidente Dilma a qualquer custo e a qualquer preço. E aí, como é que fica? Não vejo que esteja no campo tão propício. Nós estamos assistindo coisas no governo federal que nós não assistimos há tantos anos atrás, né? Nós temos aí um volume de corrupção que precisa ser apurado, né? Nós temos um desmando impressionante e que a população está observando. Programas que eu acabei de falar, sociais, que ao meu entender daqui 10 anos leva esse país à insolvência. Porque não é possível que o setor produtivo vai continuar recolhendo imposto e cada dia mais a carga tributária do Brasil é a pior do mundo. Você trabalha mais de 140 dias do ano só para pagar imposto. Acredite no que eu estou falando. Você um terço do ano você trabalha para pagar imposto. Porque a carga tributária do Brasil é a pior, é a mais escorchante do mundo. E isso inviabiliza a criação de infinitos empregos. Porque a pequena e média empresa é que abriga todo o sistema de produção e faz o emprego. E é o que eu disse para você. O governo do estado passou 2 anos fazendo projetos exequíveis, foi em Brasília, buscou bilhões e está aplicando no estado de Goiás. Nós estamos a poucos meses da eleição, não temos candidatos ainda definidos e se não temos candidatos, não temos discurso. Nós vamos ter uma campainha xoxa de novo, ou seja, por falta de debate de ideologia pró-cidadão, ou seja, essa forma já como é desenhada, ou seja, define-se tudo em cima da hora e aí começa aquele processo de agressão, de falar um mal contra o outro e propostas e projetos ficam relegados a segundo plano. Estamos caminhando para mais uma eleição assim? Eu estou muito preocupado, principalmente do lado da oposição. Do lado da situação, nós já estamos definidos. Se o governador Marconi disser... Não, eu falo sobre a questão da oposição, que até hoje não tem nem nome. Se o governador Marconi disser que é candidato, ele vai mostrar o que fez e vai mostrar o que vai fazer, novamente. Isso já está claro. Agora, só que o que ele já fez, está fazendo, tem muito para mostrar. Mas tem muito, não é pouco não. Agora, nós queremos ver se essa autofagia de candidato, depois ficar se degradando diante das câmaras, é o que o eleitor mais odeia. Por isso que quando aparece o programa eleitoral, ele já desliga. Porque ele não suporta ver um candidato falar do outro. Ninguém no Brasil, nenhum eleitor quer ver candidato falar do outro. Eu quero saber o que o político e o candidato vai fazer para o eleitor, para a comunidade, para a sociedade, para resolver o problema dos quais ele está submetido e ele anseia de melhorar a sua vida e a sua qualidade de vida. Ninguém quer assistir mais essa autofagia de candidato. Nós não queremos mais ver candidato brigando com o outro na televisão. Muito pelo contrário, toda vez que isso aparece, denigre ainda mais e aí que vem a abstenção que você com muita propriedade disse que na última eleição foi quase 20% de abstenção nas eleições municipais passadas. Por quê? É a descrença clara do eleitor com o processo político. Da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor estava atuando na Comissão do Idoso, né? E também trouxe para a gente de primeira mão que a Câmara Municipal vai ter assento também e voz no transporte coletivo de Goiânia.
Por que que isso não é notícia? Não, eu acho engraçado que nós lutamos, eu fui um dos grandes lutadores disso, até fizemos uma reunião com o governador, Maurício Beraldo foi também um dos grandes lutadores de uma vaga da Câmara na CDTC. Já temos, inclusive já foi escolhido. Pois é, mas por que que isso não é notícia? Bom, é porque é o que eu falo, né? No Brasil... Falar mal de política é bom, É bom, fácil. agora a Câmara de Goiânia já tem um assento para representar o povo da grande Goiânia, que é a cidade de Goiânia, dos 1.250.000 habitantes. Nós temos pela primeira vez na história da CDTC uma cadeira destinada a um vereador que vai falar por toda a representação da Câmara Municipal de Goiânia. Nós já escolhemos, é o vereador Carlos Soares, eu considero o vereador sério, gosto dele, acho ele sério, vai nos ouvir, tem nos ouvido, ele às vezes tem até enfrentado mesmo posições do seu próprio partido, mas defendendo segmentos da sociedade. Então nós estamos já tranquilos e vamos renovar isso anualmente. Então a Câmara conquistou, mas ela só conquistou porque ela gritou, porque ela foi lá, bateu, foi em cima da Assembleia, foi no deputado Helder Valim, exigiu a lei, foi no governador, o governador determinou a lei e hoje tem 15 dias ou 10 dias que nós temos agora um representante da Câmara na CDTC. E eu acredito que nós vamos fazer a diferença. Essa questão do passe livre que o senhor está dizendo agora, o Estado vai subsidiar, como é que vai ser aplicado, ou como vai ser, o cidadão vai se beneficiar desse passe livre e quem? Na verdade, são os estudantes. Na verdade, são aqueles que têm realmente uma atuação ativa dentro da sua atividade curricular do estudo. E com muita segurança, para que o cidadão não dê um jeitinho aí e está vendendo passa, né? Tem essa coisa, o brasileiro gosta desse negócio do jeitinho, né? Então, é com segurança, com cadastro, ele vai ter que se renovar semestralmente e o dinheiro vai ser pago pelo governo do Estado para a educação do cidadão. Não é para o cidadão passear, para ir para shopping, para ir para cinema, não. É para que ele vá diretamente para a escola, volte e aquilo que ele iria gastar ele possa reaplicar nos seus estudos. Então eu vejo isso com bons olhos, porque não há solução para nenhum país do mundo que não aplique na educação. Vietnã, as Coreias, o Japão, a Alemanha, a China, só destroçados pela guerra, se recuperaram porque aplicaram de forma virtual, real, dentro da educação. E o Brasil, se não se voltar para o processo de educar suas gerações, nós, infelizmente, não vamos sair do pré-desenvolvimento. O tempo está acabando, eu tenho mais duas perguntas. Essa semana, agora, correu um boato que haveria nova invasão lá no plenário da Câmara por parte dos professores e de outras entidades. Assim, não dá para a gente, em condições normais, né, aceitar, falar assim, não, vamos ter o que fazer, não, vamos invadir o plenário. Mas como as coisas estão assim no Brasil tão largadas, né, virou moda, né? O senhor ficou sabendo disso, dessa informação? Eu vi agora essa semana que pediram desculpa, achei muito bom que eles pediram desculpa ao governo do Estado, os policiais civis que estão reivindicando, justo, não acho justo, mas a maneira de invadir o palácio do governo não é do governador, é meu. Aquele vidro que eles quebraram tem meu imposto. Mas aí deixa eu fazer uma meia-culpa. Não faltou um articulador político? O Marconi não precisa de um articulador político porque os policiais saíram da Assembleia e foram para o centro administrativo, encaminhada. Ao invés de aparecer um articulador político para receber esse pessoal, conversar, chamar a polícia, não foi uma decisão um tanto quanto apressada, ou até mesmo poderia descer um secretário, receber a comissão, conversar, dialogar? Ou seja, eu falo, não é só do governador Marconi Perillo, não. A presidente Dilma até hoje não achou esse articulador político. O prefeito Paulo Garcia não tem. E o governador Marconi Perillo, ele perdeu os seus grandes, que era Henrique Santilo, que era o Balestra, que era o Paulo Roberto, essas pessoas.
O senhor nunca pensou em ser um articulador político do... Porque eu tenho Não, certeza... mas na hora dessa que a turba avança e você não... Eu conheço o povo, eu já enfrentei muitos movimentos populares, principalmente na época da ditadura. Na época da ditadura eu já era vereador. Então você, quando a turba avança, a turma ou a turba, seja que nome que for, sai da frente. Porque ele não te respeita. Precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque de repente você pode sacrificar uma pessoa, né? Porque aquilo não foi planejado. De repente aparece 2, 3, como esses black box, né? Box. Que foram, inclusive, que eu acho que são financiados. Eu tenho quase convicção. Acha? Eu tenho convicção que são. Que foi para desmoralizar os movimentos populares, que não tinha nenhum líder político partidário. Foi o povo sozinho marchando pelas ruas. Aliás, se proibiu bandeiras, se proibiu máscaras, se proibiu tudo. Por quê? Porque estão tentando reprimir a movimentação popular. Olha o que está acontecendo na Venezuela e nos outros países. Lamentavelmente, essa falta de diálogo que você está acabando de falar. Precisa ter interlocutores bem próximos do povo com os poderes constituídos. Tem aqui, para finalizar, vereador, várias mensagens aqui elogiando, mas uma pessoa, aí é meio complicado, mas é necessário passar para o senhor. Preciso fazer uma cirurgia bariátrica, peso 145 quilos, passa o meu sofrimento para o Anselmo, eu não consigo trabalhar, só o sofrimento. Não, eu quero que passe o caso, eu quero sair daqui com o telefone da pessoa e vou fazer um pedido para o doutor André Braga, do HGG. O doutor André Braga assiste esse programa, é seu fã. Ele deve estar... Ninguém sabe que eu venho para cá. Quando vou na televisão, eu não falo. Que é para não fabricar factoides e até notícias. mesmo porque o senhor não tem como não quero saber, fazer agenda, avaliar né? a minha. Não, eu quero que me avalie. Eu vou ficar avisando que eu vou para a televisão. E aqui é ao vivo. Mas eu vou pedir ao doutor André Braga, que o HGG é especialista. É um hospital que está terceirizado. E nesse ponto, eu acho que a terceirização está dando certo. Eu fui ao Hugo, eu fui ao HGG, e eu vou pegar esse caso e vou levar especialmente. Só quero que o telefone seja concedido a mim para eu fazer contato. Nós vamos passar, vereador, eu agradeço mais uma vez. Eu tenho dito e reitero, muitas pessoas perguntam, por que você não leva muitos políticos no seu programa? É porque para ouvir conversa fiada, eu acho melhor a gente colocar um desenho. Então, acho que quem vem aqui merece vir aqui. E eu já disse várias vezes, para mim o senhor já rompeu a fronteira da política e já é um estadista. O senhor já pensa na cidade, no país e no mundo para daqui a 50 anos. Por isso eu tenho, e por vários pedidos que nós já fizemos para o senhor aqui, não para nós, mas para a sociedade, independentemente de questões partidárias, o senhor sempre respondeu de forma positiva, por isso tem o nosso respeito. E eu convido o senhor para a semana que vem voltar, porque nós temos mais assuntos para falar. Quero agradecer à TV Capital, Jornal Argumento, é um prazer muito grande estar sempre sendo entrevistado e, melhor, questionado pelo companheiro André Max, que ele transmite os conhecimentos para a população do município de Goiânia. E eu faço um convite ao telespectador: procure a Câmara, sintonize mais com o seu vereador que você escolheu, porque essa é a maneira mais democrática de realizar os sonhos da nossa cidade. Ok, vereador, muito obrigado. E semana que vem encontro de novo. Obrigado, prazer, viu? Pelo menos uma vez por semana, vereador. Um prazer, viu? Tá. Nós estamos indo embora. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.